Olá, esse é o primeiro vídeo do quadro Respostas Rápidas, mas nem tão rápidas assim. O vídeo de hoje foi motivado pela pergunta de uma aluna quanto a uma questão do Enem. Para responder a questão, nós precisamos de relembrar conceitos sobre sais de ácidos carboxílicos e reações ácido-base. Vamos começar pelos sais de ácidos carboxílicos. Eles têm estruturas como essa. São derivados de ácidos carboxílicos e nós temos então uma cadeia carbônica e um grupo carboxilato. Esse grupo carboxilato ele é aniônico, ou seja, tem uma carga negativa, é um ânion. E se liga então a um cátion, formando um sal. É claro que essa ligação é uma ligação iônica, por isso que se trata de um sal, e nós não podemos então fazer uma representação dessa ligação com um traço, que esse traço somente para ligações do tipo covalente. Bem, estruturas como essa daqui são utilizadas, por exemplo, na formulação de sabões. E como que funcionam essas estruturas para que a gente possa, por exemplo, lavar as mãos, lavar as vasilhas ou lavar as roupas? Essas estruturas têm uma grande cadeia carbônica que é apolar. Então essa parte aqui é apolar. E uma parte aniônica, uma parte carregada negativamente, que é polar, nesse caso, carregado negativamente. Como que funciona isso? Essa parte apolar, ela vai interagir com outras moléculas apolares, por exemplo, com óleos e gorduras, as sujeiras que tem na mão, nas roupas. E a parte polar vai interagir com a água. Então imagina que esse tipo de molécula faz com que a água e o óleo ou a gordura se misturem. Por quê? De um lado, o lado apolar, que segura uma gordura. E de outro lado, o lado polar, que vai segurar na água. Bem, tudo agarrado, a partir do momento que se você liga a torneira, depois de ensaboar com a bucha, tudo vai água abaixo. Voltando, então, para o nosso vídeo, a questão é a seguinte. Eu vou trocar, então, essa longa cadeia carbônica, vou chamar de grupo R, para facilitar. Bem, essa estrutura aqui pode ser chamada, então, esse ânion aqui pode ser chamado de uma base de Bronsted-Lowry. E por que ele pode ser chamado de uma base de Bronsted-Lowry? Então, vamos relembrar rapidamente esse conceito ácido-base. Vamos olhar para essa reação aqui, em que o cátion e o hidrogênio reagem com o ânion hidroxila. Para Bronsted-Lowry, base são aqueles compostos capazes de receber cátions H+. E olha que é isso que acontece. A hidroxila recebe o cátion H+, para formar aqui a água. Se a hidroxila é capaz de receber um cátion H+, então nós podemos dizer que a hidroxila aqui é uma base de Bronsted-Lowry. E é claro, vai ser base para Arrhenius e vai ser base para Lewis. Só relembrando, no caso de Lewis, bases são aquelas estruturas que podem doar um par de elétrons para fazer uma ligação. E esse par de elétrons, então, responsável pela formação dessa ligação. Bom, perspectivas diferentes para caracterizar aquilo que também é chamado de base por Lewis. Então vamos lá. Nós temos aqui essa estrutura que é uma base, porque nós temos pares de elétrons aqui capazes de receber um próton, receber um cátion hidrogênio. E aqui nós temos então uma reação em que esse ânion, que pode ser por exemplo de um sabão, é capaz de receber um desses hidrogênios da água e formar então um ácido carboxílico. E aqui formou então a hidroxila. Note que a água perde um dos hidrogênios para o ânion carboxilato, formando o ácido carboxílico e a hidroxila. Nós podemos usar isso para relembrar os conceitos ácido-base conjugado de Bronsted-Lowry. Então, para essa base, note que nós temos uma estrutura similar agora aqui com esse hidrogênio, nós temos a formação de um ácido e nós vamos chamar de ácido conjugado desta base. Então a gente tem um par ácido-base conjugado. E desse ácido, que é a água, nós temos a formação de uma base, então nós podemos chamar de par
ácido base conjugado. Bem, o grande lance é que essa reação ácido-base aqui acontece se nós tivermos um ácido. Então, se nós temos um ácido, então, isso quer dizer que essa estrutura vai reagir formando esse ácido conjugado. E se nós não tivermos esse ácido, essa reação simplesmente não vai acontecer. Vamos à pergunta, então. A pergunta é a seguinte: em que pH o sabão vai reagir melhor com o seu objetivo de arrancar os óleos, gorduras e as sujeiras das roupas ou no momento de lavar as mãos? É claro que não vai ser em meio ácido. Por quê? Porque nós não queremos que o sabão reaja com um ácido, formando um ácido carboxílico. Nós queremos que o sabão se mantenha com essa estrutura aqui e que, neste momento, ele sofra uma interação intermolecular com uma molécula de óleo ou de gordura e, por outro lado, que ele segure a água, permitindo assim que, ao abrir a torneira, tudo vá ralo abaixo. Então, nós não teremos um sabão eficiente se ele estiver atuando em um meio que é ácido, em um meio que tem ácidos. Ou seja, para um sabão atuar eficientemente, nós temos que ter um meio básico, ou seja, um meio com ausência de ácidos. Lembrando que os meios ácidos são aqueles em que o pH é menor do que 7. pH 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que os meios básicos são aqueles em que o pH é maior do que 7. 8, 9, 10 e por aí vai. Ou seja, para que o sabão funcione bem, nós queremos então sempre que ele esteja atuando em um meio básico, longe de um ácido. Espero ter tirado a dúvida de vocês e até mais!